Leitura bíblica diária, São Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si o seu discípulo e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Versículo 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais, que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhes 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhes 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distanciamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou ao seu discípulo, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes do sacerdote e pelos escribas,
e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Versículo 32. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Versículo 34. E chegando a si a multidão com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Escrita
se extinguir.